O milionário finge ser mendigo e descobre que a menina negra é sua verdadeira herdeira. Ricardo sempre teve tudo no mundo. Era dono de um império, milionário entre milionários. Mas havia algo que o atormentava. Não entendia as pessoas à margem da sociedade. Então, em um dia qualquer, ele decidiu que seria mendigo. Um experimento, pensou. Um jeito de sentir a vida como a maioria nunca fazia. Vestiu-se com roupas esfarrapadas, uma barba por fazer e uma mochila com alguns itens essenciais. Pegou o trem e seguiu rumo à esquina mais movimentada da cidade. Logo, ele sentiu o impacto daquela nova vida. A solidão era palpável e o cheiro o atingiu como um soco no estômago. A sujeira, o desprezo dos passageiros que passavam por ele sem sequer um olhar. Ao lado da lixeira, ele encontrou Lúcia. Ela tinha apenas 17 anos, mas uma luz nos olhos que se destacava na escuridão daquela esquina. Uma jovem negra, de sorriso radiante, mesmo quando a realidade era dura. Lúcia se sentava ali, vendendo pulseiras que fazia com suas próprias mãos. Qualquer centavo conta, ela dizia. Ricardo a observava, intrigado. Ela não parecia conformada. Era cheia de sonhos, como estudar e mudar sua vida. Ele começou a conversar com ela. Ria de suas histórias, suas esperanças. O tempo voava e ele sentia algo diferente. Uma conexão. Ao longo das semanas, a amizade floresceu. Lúcia contava sobre sua família, sua vontade de ser alguém. O olhar dela era puro. E mesmo com os desafios, ela tinha uma força que encantava. Durante um dia que parecia comum, Ricardo decidiu abrir o diário dela, que estava caído entre seus objetos. As páginas eram repletas de sentimentos, esperança e um mistério que fez seu coração parar. Um mistério que o deixou em choque. Era como se cada palavra fosse um eco do passado que ele tentou enterrar. Lúcia falava sobre sua mãe. Uma mulher que ele conhecia bem. O coração de Ricardo disparou. Ele não estava preparado para a verdade que estava prestes a ser desvelada. Lúcia era sua verdadeira herdeira, a filha que sua mãe teve em um amor proibido, em um romance secreto que ele nunca soube. As descobertas eram como um vento gélido, cortantes, frias, mas tão necessárias. Mas havia outro elemento nessa história. O tio ganancioso dele, um homem que tudo queria, estava de olho na fortuna. E agora, de repente, essa informação não só ameaçava Lúcia, mas também sua própria vida. As ruas pareciam mais perigosas, o ar mais pesado. Ricardo sentiu um nó na garganta ao perceber que precisava protegê-la. Aquela relação, que começou como um experimento, havia se tornado um laço indissolúvel. E agora, Ricardo não sabia como lidar. Era hora de enfrentar seu passado, seus preconceitos e, o mais importante, o tio que não tinha limites. Ele olhou para Lúcia! Seu coração apertado! Como faria isso? Como proteger a garota que se tornou seu tudo em um mês? A resposta estava diante dele. Precisava lutar. Mas como reverter a situação antes que fosse tarde demais? O que mais ele ainda não sabia? A vida que pensou entender poderia ser a chave para salvar os dois. Num mundo tão imprevisível, como conseguiria lidar com tudo isso? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo olhou para Lúcia, seus olhos cheios de determinação. Era hora de proteger a garota, que em tão pouco tempo se tornara tudo para ele. Mas a tensão no ar era palpável. Ele sabia que seu tio não desistiria facilmente. Precisava agir rápido. Num segundo de reflexão, os sinos da igreja próxima tocaram. Um som que parecia ecoar sua urgência. A conversa com Lúcia fluiu naturalmente até que a atenção dela foi capturada por algo na calçada. Um grupo de homens começou a gritar e a brigar. O ambiente se transformou. Aquelas risadas de antes se tornaram gritos e xingamentos. Ricardo sentiu um frio na espinha. Antes que pudesse reagir, um dos homens, visivelmente alterado, lançou um soco em seu companheiro. O golpe parecia lento, mas o impacto foi instantâneo, como um trovão. Os transeuntes pararam, uns aplaudindo, outros horrorizados. Lúcia, vamos sair daqui! Ricardo gritou, puxando-a pela mão. A adrenalina disparou em seu corpo. Mas naquele momento, algo ainda mais aterrador aconteceu. Um tiro! O som ressoou como um eco de desespero. Penetrando a confusão, o grupo se dispersou instantaneamente. Lúcia travou ao seu lado, com os olhos arregalados, buscando entender a situação. Ricardo! Ela gritou, mas o pânico a deixou sem ar. Ele olhou em volta, as pessoas correndo, algumas caindo. O caos de repente tomou conta. E entre toda aquela confusão, algo o atingiu como um soco no estômago. A cena parecia se desenrolar em câmera lenta. Ele viu seu tio Alberto ser empurrado para o chão, a mão manchada de vermelho. A expressão dele era de pura incredulidade e raiva. Ricardo estremeceu. O que seu tio estava fazendo ali? Com um passo hesitante, ele se aproximou, a mente girando. Alberto, o que você está fazendo? Sua voz soou surda, incrédula. A expressão de Alberto mudou em um segundo. Seus olhos se arregalaram e um sorriso sombrio surgiu em seu rosto. Ah, sobrinho, você não sabe o quão perfeito isso é. Ele apontou para Lúcia, um brilho maligno nos olhos. Você realmente acha que poderia esconder dela? Que poderia escondê-la de mim? Ricardo ficou paralisado, o choque percorrendo seu corpo como uma corrente elétrica. Do que você está falando? A verdade parecia uma armadilha prestes a se fechar ao redor dele. Ela não é só sua herdeira, Ricardo. Ela é a chave para nossa fortuna. E você, querido sobrinho, nunca deveria ter se aproximado dela. A voz de Alberto era suave, quase como um sussurro, mas a malícia era clara. Lúcia olhava de um para o outro, confusa, assustada. O que ele queria dizer? O que estava acontecendo? Ricardo soube que a conversa estava longe de acabar e que o verdadeiro perigo só começava. As sirenes da polícia começaram a tocar ao longe, aproximando-se rapidamente. Ele não tinha tempo. Precisava proteger Lúcia. Mas como? E se Alberto tivesse planos ainda mais sombrios? O que mais ele não sabia? No momento em que olhou nos olhos de Lúcia, percebeu que a vida dela, a vida dele, estava prestes a mudar para sempre. Mas em que direção? A pergunta pairou no ar
pesada e aterrorizante. Até onde ele seria capaz de ir para proteger o que mais amava? Qual era a verdadeira natureza do homem que ele chamava de tio? Ricardo ficou paralisado, a mente girando com as palavras de Alberto. O que seu tio queria dizer? A adrenalina disparou quando ele percebeu que a situação estava além de uma simples disputa. As sirenes se aproximavam e a pressão aumentava, mas tudo o que ele podia pensar era em proteger Lúcia. O tempo parecia parar. Ricardo, quem é ele? Lúcia perguntou, a confusão e o medo estampados em seu rosto. O pânico em seus olhos refletiu o caos ao redor. Mas Ricardo precisava manter a calma. Ele é... Ricardo hesitou, buscando palavras, mas Alberto não deixou espaço para respostas. Você realmente não sabe, né, sobrinho? Alberto se inclinou para Lúcia, o sorriso maligno crescendo. Se não me interrompessem, talvez eu pudesse explicar. Essa garota não é apenas uma herdeira. Ela é o segredo melhor guardado da nossa família. A frase ecoou como um trovão entre os gritos e o barulho das sirenes. Ricardo sentiu o peito apertar. Que segredos? A pergunta queimava em sua mente. E o que seu tio realmente queria? A cena tumultuada ao redor se distorcia, enquanto tudo o que importava era Lúcia. Lúcia, escute! Ele está tentando! Mas before he could finish, o que parecia ser uma briga de rua se transformou em algo mais assustador. Um homem encapuzado emergiu no caos como um fantasma da escuridão. Ele carregava uma arma. O pânico tomou conta de Ricardo. Ele puxou Lúcia para trás. Fiquem juntos! Ele gritou, enquanto o homem apontava a arma, mirando na direção de Alberto. A multidão se dispersou, a adrenalina transformando a cena em frenesi. Detenham-se! A voz da polícia ecoou ao longe, mas o ataque foi rápido e inesperado. Em um movimento súbito, o homem disparou. O som do tiro ressoou como um eco ensurdecedor, e tudo parou por um instante. Ricardo não conseguia acreditar no que via. O tiro não acertou Alberto. Mirou diretamente em Lúcia. No! A grito de Ricardo cortou o ar. Ele lançou-se à frente dela, sentindo um golpe forte no peito. A dor explodiu. O mundo girou. O que aconteceu? Um flash de luz, um calor intenso, e então, silêncio. Ele caiu no chão, observando a confusão à sua volta. O caos, o desespero e aquele olhar aterrorizado de Lúcia. Ele viu o sangue manchar a calçada, seus olhos se arregalando em horror. Ricardo tentou se mover, mas seu corpo não respondia. Ele lutou contra a dor, um nó na garganta. O que estava acontecendo? Lúcia estava em perigo e ele não podia fazer nada. Mas então, uma revelação cortou através da confusão. O encapuzado, Paulo, que ele conhecia de vista, não estava lá apenas por acaso. Ele fazia parte de um passado obscuro de Alberto. Os olhos de Ricardo se arregalaram ao perceber que Alberto não era apenas um tio ganancioso. Ele era parte de algo muito maior e muito mais sombrio. O alvo real não era a fortuna, era Lúcia. Os gritos da multidão ecoaram de novo e as sirenes soaram mais perto. Ele sentiu seus sentidos se afogarem enquanto tudo escurecia ao seu redor. A última coisa que ele viu foi Lúcia. Seu rosto uma mistura de medo e confusão, e a sensação de que todo aquele tempo havia sido uma armadilha. A pergunta que queimava na mente de Ricardo era: qual era a verdadeira natureza daquela conexão? O que ele realmente sabia sobre sua própria família? Com o último esforço, ele sussurrou: Lúcia é
uma armadilha, e a escuridão o envolveu. O que viria a seguir? Ele sabia que a verdade estava apenas começando a se revelar. Ricardo sentiu a dor como um golpe, mas a escuridão não era o que o assustava. Era o olhar de Lúcia, tudo se esvaindo ao redor dela. Ele lutou para se mover, sua mente borbulhando com medo. Mas a confusão envolvia seu corpo como uma névoa densa. Ele precisava gritar, precisava avisar, mas tudo que saiu dele foi um sussurro. A cena à sua frente parecia acontecer em câmera lenta. Lúcia estava paralisada, seu rosto refletindo o terror. Enquanto as sirenes soavam mais perto e as vozes da multidão se misturavam em um grito coletivo, Lúcia olhou para Ricardo, seus olhos pulsando de pânico. Ricardo! Não! Seus olhos estavam bem abertos, as lágrimas prestes a despencar. Nós dois vamos sair dessa, ele queria dizer. Mas o peso da dor era insuportável. Ele estava afundando e não queria que ela visse. Não queria que ela soubesse que a vida deles estava prestes a mudar para sempre. Nos últimos momentos de consciência, ele ouviu passos exados se aproximando. O barulho de botas sobre o asfalto fez sentir uma onda de frio. E assim que a visão começou a desvanecer, um rosto conhecido apareceu em meio ao caos. Era Alberto, atravessando a multidão, um sorriso triunfante nos lábios. Ricardo, você realmente achou que poderia salvar a garota? A voz dele era um veneno, melodiosa e fria. Do que essa menina representa? Uma herdeira, uma chave. E você, meu caro, é um obstáculo. Lúcia o encarava, seu rosto pálido, enquanto a realidade começava a desmoronar ao seu redor. O que você quer dizer? Ela conseguiu soltar numa voz trêmula, mas Alberto não respondeu. Em vez disso, ele se virou e, com um gesto dramático, apontou para a multidão. Uma explosão ecoou pela rua. Era um clarão do passado que Ricardo nunca imaginou ver. Entre os transeuntes, uma mulher se destacou, seu olhar carregado de determinação, e então houve um reconhecimento visceral. Era Maria, sua mãe. As memórias que Ricardo tinha dela eram embaçadas pelo tempo. Ele pensou que nunca a veria novamente. Mãe, ele murmurou, a incredulidade ocupando seu peito. Como ela poderia estar ali? A mulher que ele acreditou ter perdido, que agora estava empurrando a multidão para chegar até ele e Lúcia. Com movimento firme, Maria chegou mais perto, a presença dela crescendo em meio ao caos. Seus olhos, que um dia foram afetados com a tristeza, agora ardiam com fogo. Alberto, você não pode fazer isso! Ela avançou, suas palavras cruéis e cortantes. Lúcia é mais do que uma questão de herança. Ela é a chave para um segredinho que você, como sempre, tentou manter escondido. A revelação estava lá. A tensão quase palpável. O que Maria estava dizendo? Que segredo? Os rostos da multidão, se contorcendo em perplexidade, ajudaram Ricardo a juntar as peças. Lúcia não era apenas uma herdeira. Ela era parte de uma história maior. Algo tão sombrio que desafiava a compreensão. Os olhos de Lúcia se arregalaram. O que está acontecendo? Sua voz tremia e Ricardo percebeu que a esperança que tinha de protegê-la estava se desvanecendo. Dentro dele, um sentimento de impotência tomou conta. O que mais ele não sabia? O que essa revelação significava para os dois? Maria continuou,
Sua voz agora, um sussurro intenso. Lúcia, você não é somente a herdeira de uma fortuna. Você é parte de algo que se estende por gerações. Eles estão atrás de você, não só por causa do dinheiro, mas por um legado que atravessa o tempo. As pessoas na multidão murmuravam, mas Ricardo só podia ouvir o tic-tac de seu coração. Alberto estava prestes a revelar um plano obscuro, um jogo de poder. Tudo que ele acreditava ter compreendido, todas as decisões que tomou, agora se desfaziam. Ele olhou para Lúcia, presa entre medo e a verdade inescapável. Dentro dele, um turbilhão brotou. O que Maria tinha realmente a dizer? Como tudo isso se conectava? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém se atreveu a falar, enquanto a tensão crescia palpavelmente. E em meio a isso, uma voz cortou o silêncio. Uma voz familiar. Você não pode decidir por nós, Alberto. Era um eco do passado, sua própria mãe. O olhar dela se fixou em Lúcia. Esperança e fúria entrelaçadas. É hora de desvendar a verdade. Hora de confrontar o que está escondido nas sombras. E assim, com aquela frase, um novo capítulo se abria. Uma revelação prestes a mudar tudo. O que viria a seguir? O que mais estava por trás do que parecia ser uma simples herança? As perguntas ardentes pairavam no ar. E Ricardo sabia que o turbilhão estava apenas começando. Ricardo ficou paralisado. As palavras de Maria ecoavam na sua mente. Lúcia é parte de um legado. A multidão se contorcia em confusão. Ele olhou para sua mãe, os olhos dela brilhando com uma energia feroz. Era como se o tempo tivesse parado. O ar estava pesado, a expectativa pairando como uma nuvem carregada prestes a explodir. Alberto sorriu, mas não era um sorriso de vitória. Era um sorriso de desdém. Você acha que isso é uma surpresa? A verdade é que a vida da sua mãe sempre foi apoiada em mentiras. Ele disse, a voz dele agora mais rasgada. Ele se virou para Lúcia. Ela nunca deveria ter lhe contado. Você é uma peça num tabuleiro maior do que imagina. O coração de Ricardo disparou. Como assim nunca deveria ter contado? O que mais ele não sabia? As peças começaram a se encaixar, mas ele não conseguia compreender o quadro completo. Lúcia, por favor, escute! Ricardo disse, tentando afirmar sua presença enquanto o caos se desenrolava. Maria, você tem que explicar. Ele estava à beira do desespero. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um novo som cortou o ar. Um grito, estridente. Alguém na multidão tinha colapsado. Todos se viraram para ver. Era um homem caindo e levando pessoas ao chão, espalhando pânico. Alguém ajudar! Outro grito. A multidão estava em frenesi, mas ainda havia um foco. O homem não estava apenas desmaiado. Havia algo nas mãos dele. Um pequeno pacote. Parecia estar cheio de algo. Antes que alguém pudesse verificar, ele gritou novamente. Mas dessa vez não era um pedido de ajuda. Era um aviso. Não! Não! Eles vêm! E com isso, ele estendeu a mão. E o pacote voou para frente, quebrando-se ao atingir o chão. O conteúdo se espalhou. Eram arquivos, documentos, fotografias. E o que Ricardo viu fez seu coração parar. As imagens mostravam Lúcia, mas não como a jovem, cheia de sonhos que conhecera. Eram fotografias dela,
de quando era criança, em várias situações com pessoas que ele reconhecia, familiares, e entre elas, uma figura familiar, Alberto. Não pode ser! A voz dele saiu quase como um sussurro. Ele olhou para Lúcia. Os olhos dela, agora cheios de confusão e medo. A realidade começou a desmoronar. Era como se cada fotografia fosse uma facada em seu peito. O que estava acontecendo? Você é mesmo uma herdeira, Lúcia. Alberto sorriu, mas seu olhar era de pura malícia. Você é filha da minha irmã, não da sua mãe. O legado, o que está em jogo é seu. Você sempre foi parte disso, mesmo sem saber. A revelação ecoou pelas ruas, como um trovão. O que isso significava? A conexão estava mais profunda do que ele imaginava. Ricardo olhou de volta para Maria, que agora parecia mais uma sombra do que uma pessoa. E no meio desse caos, um novo tipo de desespero começou a tomar conta dele. Lúcia estava atordoada. Mas eu não entendo! Ela gritou, sua voz tremendo. A multidão estava em frenesi, mas para Ricardo tudo era um borrão. Eles não estavam apenas lutando por uma herança, estavam lutando por um legado que era muito mais complexo e perturbador do que ele jamais poderia imaginar. E então, entre o desespero e a confusão, mais um fator alterou o curso da noite. Um novo grupo vestidos de preto emergiu da multidão, seus rostos cobertos, movendo-se como sombras. Chegou a hora, Alberto! Um deles gritou com uma voz que carregava uma ameaça velada. O que estava acontecendo? Era um plano maior, algo que Ricardo nunca conseguiu imaginar. Ele sentiu o estômago revirar. Agora, tudo estava em risco. O futuro deles, as verdades escondidas. O que mais Lúcia e ele precisariam enfrentar? O medo e a incerteza se enraizavam cada vez mais. Um olhar passou entre os componentes de ambos. Os lados e a tensão explodiu como um estopim. Os segredos estavam vindo à tona, mas a pergunta pairava no ar. Quem realmente controlava o destino deles? Qual era o preço que eles teriam que pagar? E mais importante, a que custo essa verdade viria? Ricardo estava paralisado. As palavras de Maria ecoavam na sua mente. Lúcia é parte de um legado. A multidão estava em frenesi. Ele olhou para sua mãe, os olhos dela brilhando com uma energia feroz. Era como se o tempo tivesse parado, o ar pesado, a expectativa pairando como uma nuvem carregada prestes a explodir. Alberto, com um sorriso de desdém, se virou para Lúcia. Você realmente acreditou que estava a salvo, não? É! A voz dele rasgava o silêncio, misturando-se com os sussurros nervosos da multidão ao redor. A verdade é que a sua vida inteira foi uma ilusão. Ricardo sentiu o sangue ferver. O que você quer dizer com isso? Ele gritou, seu corpo tremendo de fúria. Mas Alberto apenas riu, como se estivesse contando uma piada interna. Você é mais do que uma simples herdeira. O tom dele era provocativo. Suas palavras dançavam no ar denso de tensão. Essa é a parte que ninguém te contou. Sua mãe nunca foi só uma mulher em busca de proteção. Ela estava fugindo. E agora você é a chave para o que eles realmente querem. As vozes da multidão dispararam. Rumores se espalhando como um incêndio. O que ele está dizendo? Ela é uma herdeira, mas de quê? O medo tornando-se palpável. A expressão de Lúcia virou de choque para confusão.
enquanto Maria avançava determinada. Não, Alberto, você não pode fazer isso. A verdade não é só veneno, é uma cura também. As palavras dela eram afiadas, como um soco na cara. Mas antes que ela pudesse dizer mais, um movimento brusco surgiu da multidão. Um homem encapuzado, segurando algo brilhante. Ricardo se virou, sentindo o coração disparar. Cuidado! Ele gritou, mas era tarde demais. O homem estava lá, de repente, apontando um objeto. Era uma arma. O tempo pareceu parar. O caos se desfez em um silêncio ensurdecedor. O olhar de Lúcia se fixou em Ricardo e a expressão dela mudava rapidamente de confusão para terror. Ricardo, eu não quero morrer! A voz dela balançou entre desesperada e frágil. O que você quer? Alberto gritou para o encapuzado, mas ele não respondeu. Em vez disso, ele apenas apontou a arma mais para Lúcia, seus olhos frios como gelo. No instante seguinte, o disparo ecoou como um trovão. Ricardo lembrou-se de cada segundo, cada batida do coração. Enquanto sequer podia se mover, ele reagiu como um instinto animal. Não! E se lançou à frente de Lúcia. O calor do tiro atravessou sua pele e o mundo se desfez em um turbilhão. E então, tudo escureceu. Mas não, era um fim. Era um outro começo. Ricardo sentiu a dor, mas havia algo mais. Uma luz que se formava em torno dele. Ele não estava sozinho. Ele viu Lúcia, mas havia outra figura ao lado dela. Uma mulher. Não, era uma menina. A própria Lúcia, em miniatura. Seus olhos brilhando com uma inocência pura. Você não pode deixá-los ganhar. A voz da menininha ecoou. E Ricardo começou a perceber que, de algum jeito, ele estava vendo a verdade, através dos olhos de Lúcia quando era pequena. As memórias de um legado oculto, que envolviam muito mais do que o dinheiro. Quem elas são? O sussurro surgiu em sua mente, emaranhado entre as memórias e a dor. Uma epifania. Lúcia não era só uma herdeira de uma fortuna. Ela era essencial para algo muito mais profundo, mais místico. O passado de sua família era um enigma que ninguém ousou decifrar até agora. As visões começaram a escorregar, os contornos da imagem se dissipando. Mas a voz da Lúcia criança ecoava em sua mente. Você tem que lutar! Não deixe que eles levem tudo! E isso se impregnava nele como um grito de guerra. Quando tudo começou a clarear novamente, Ricardo acordou em uma sala cheia de luz. Ele estava rodeado pelas vozes baixas da multidão, mas agora estavam longe. A pressão de Alberto, a presença do encapuzado, tudo isso parecia um eco distante. Ele se levantou, sentindo a força retornar ao seu corpo. Mas havia algo novo, algo na maneira como olhava para Lúcia. E quando ele a encontrou mais uma vez, os olhos dela estavam cheios de compreensão. Ricardo, o que aconteceu? O medo agora era um peso compartilhado. Mas Ricardo sabia de uma coisa. Eles precisavam descobrir a verdade juntos. Ele podia sentir que algo muito maior estava prestes a se revelar. A conexão deles era maior do que a herança. Era um legado de resistência. Ao olhar para ela, percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O que mais eles precisariam enfrentar para descobrir a verdade? E se essa verdade tivesse um preço?
Ricardo olhou para Lúcia, a sensação de desespero, misturada com uma nova determinação. Ele sabia que precisavam agir, mas a verdade estava se desenrolando de maneira tão rápida que ele mal conseguia acompanhar. E então, uma nova onda de tensão se espalhou pela multidão. Um grito ecoou, mais alto que antes. Antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, de dentro da multidão, uma mulher apareceu, tão repentina quanto um trovão. Ela carregava uma bolsa pesada e seus olhos brilhavam com uma intensidade salvadora. Ricardo a reconheceu imediatamente. Era Mariana, a irmã de Alberto, e sempre carregava um ar de mistério. Mas hoje parecia decidida. Ricardo, Lúcia, não acreditem nele! A voz dela cortou o ar como uma faca. A confusão na multidão aumentou. Alberto, não é quem vocês pensam que ele é. O olhar de Lúcia se fixou em Mariana. O que você quer dizer? A dúvida apostava armadilhas em seus sentimentos. A multidão, que antes parecia um pano de fundo, agora estava completamente investida na conversa. Alberto trabalhou ao lado de pessoas que manipulam tudo desde antes de vocês nascerem. Mariana continuou, cada palavra carregando um peso imenso. Ele quer o legado. Mas o que ele realmente quer é destruir tudo que nossa família construiu. As palavras dela ecoaram como um trovão. Ricardo olhou para Alberto. O clima era elétrico e os olhos do tio pareciam trupicar com raiva. Cale-se, Mariana. Você não sabe do que está falando. Ele rosnou. Mas a constatação estava surgindo nas feições de todos ao redor. Eu sei exatamente! Mariana gritou de volta. Então, com um movimento rápido, ela abriu a bolsa e tirou um punhado de documentos amarelados. Aqui estão os registros. Provam que Alberto não só sabia sobre você, Lúcia, mas que participou de um plano para usar você como ferramenta nas sombras. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Era como se uma tempestade se formasse e Ricardo não sabia como reagir. Mas uma sensação crescente de traição o consumia. Ele olhou para Alberto, que agora estava pálido, claramente não esperando que Mariana viesse à tona. Você está mentindo! Alberto gritou, sua voz rasgando o caos. Mas os sussurros estavam se transformando em um clamor. As expressões nas faces ao redor refletiam uma mistura de descrença e curiosidade. Lúcia estava aturdida, olhando de um para o outro. Então, você está dizendo que eu sou apenas uma peça em um jogo? O que mais você não contou? A angústia no rosto dela era palpável. Mariana balançou a cabeça. Não é apenas isso. A conexão que você tem com eles é mais profunda do que você imagina. Ela se virou para Ricardo e a intensidade de seu olhar o atravessou. Foi a nossa mãe que fez você acreditar que você estava salvo. Mas, na verdade, vocês nasceram para serem os pivôs de um plano maior. As palavras de Mariana caíram como uma bomba. Ricardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que ela estava dizendo faria tudo o que ele acreditava ser verdade mudar completamente. Não, isso não pode estar certo! Ele balbuciou, a mente girando. Isso era um pesadelo. Você está dizendo que somos parte de um plano. Mas algo se acendeu em seu peito, uma centelha de compreensão. O que ela dizia não era só uma ameaça. Era uma revelação. A verdade não era apenas uma herança, mas uma ligação que os unia. Eles eram peças de um quebra-cabeça complexo. E Alberto era apenas um dos vilões saltitantes nesse tabuleiro obscuro. E só então, como se respondendo a um destino oculto,
A tríplice de figuras misteriosas emergiram do caos. Um homem, uma mulher e uma criança. Seus rostos estavam ensanguentados e seus olhos buscavam ajuda enquanto ambos se aproximavam. Lúcia ficou horrorizada. O que isso significava? As sirenes começaram a tocar novamente e a multidão se agitou. A urgência agora palpável. Não é só sobre nós, é sobre os outros também. Ricardo sentiu seu estômago revirar. E nesse momento, a verdade se aproximou de forma que ele nunca poderia imaginar. O que você quer dizer? Tem mais gente envolvida? Lúcia sussurrou, o coração acelerando. Mariana deu um passo à frente. Vocês não têm ideia de quem mais está jogando, nem do preço a pagar. E com isso, a revelação se intensificou, mas uma explosão cobriu o som de sua voz. O barulho de uma bomba. Uma luz ofuscante, o chão tremeu sob seus pés. O que estava acontecendo? O que mais estava prestes a ser revelado? A tensão tomou conta do ar, e as perguntas queimaram na mente de Ricardo como uma chama inextinguível. A luta estava apenas começando, e os segredos apenas começando a se desenrolar. Os gritos ainda ressoavam pela rua quando a explosão quebrou a tensão. Ricardo não acreditava no que via. Um flash ofuscante fazia a multidão se dispersar. O caos se instalou. Pessoas corriam, algumas caíam, outras gritavam, mas uma figura minúscula emergiu do centro da confusão. Um garoto, não mais. Que 10 anos! Com os olhos grandes e arregalados, segurava um rádio em sua mão. É agora! É agora! Vamos! Ele gritava, como se estivesse em um jogo, mas havia pânico em sua voz. Ricardo olhou para Lúcia e depois para Mariana. O que estava acontecendo? Ricardo, precisamos sair daqui! Lúcia gritou, puxando. Mas ele ainda estava preso na cena, na voz do menino. Ele tá aqui! Ele tá vindo! Continuou o garoto. E uma onda de choque passou pela multidão, todos se virando para a direção apontada por ele. A tensão no ar se intensificava. Alberto pisou duro. Seu olhar estava fixo em Lúcia e Ricardo. Tá na boca! É você quem não sabe como as coisas funcionam por aqui. Ele parecia um predador prestes a atacar. Ele queria Lúcia. Ricardo sentiu uma adrenalina subindo. A noite se tornava uma mistura de nervosismo e desespero. Mas dentro dele, algo começou a acordar. Ele não podia deixar isso acontecer. Lúcia, se afaste! Ele gritou e, num impulso, se colocou entre ela e Alberto. A multidão estava em frenesi, mas seus olhos estavam fixos no tio. A dor pulsava em seu peito. Então, algo inesperado ocorreu. O garoto, que havia gritado, começou a avançar na direção de Alberto. Sua presença pequena, mas destemida. Eu não vou deixar você machucar mais ninguém, ele exclamou. E as vozes da multidão foram silenciadas momentaneamente. Alberto olhou para ele, confuso. O que você pensa que está fazendo, garoto? Mas o menino não hesitou. Ele estava determinado. Vocês não sabem o que estão fazendo. Ele não é o que parece. As palavras saíram da boca do garoto como balas em uma batalha. O que isso significava? Ricardo e Lúcia trocaram olhares, agora mais confusos e alarmados do que nunca. Naquele instante, a luz da cidade pareceu mudar. E então, o garoto lançou algo ao chão. Uma pequena bomba de fumaça. O ar imediatamente se encheu de uma nuvem densa e impenetrável. Tudo ficou confuso, e enquanto a fumaça se espalhava, as figuras começaram a se perder. Sombras dançavam, batidas ecoavam, e gritos se misturavam.
era um verdadeiro caos. A pressão aumentava. Ricardo respirou fundo. Ele não ia deixar Alberto ganhar. Não era só por ele. Era por Lúcia, por qualquer um que Alberto pudesse querer usar. E no meio do tumulto, a situação se tornou ainda mais surreal. Ele percebeu algo que o deixou atordoado. Lúcia não era apenas uma herdeira. Ela era a chave para algo muito maior. E quando a fumaça começou a se dissipar, os rostos começaram a se revelar. Não eram apenas os amigos e conhecidos. Ali estavam figuras do passado de Ricardo, pessoas que ele nunca esperou ver novamente. Cada uma delas olhando com uma mistura de alívio e desconfiança. Ele viu pessoas que eram parte da sua infância, parte do que um dia acreditou ser real. Ricardo! Uma voz familiar cortou o ar. Era sua mãe, Maria. Mas quando ele olhou, a expressão dela não era de alegria. Era de medo. Vá! Eles estão vindo! O tempo congelou. O eixo de tudo que conhecia balançou. Ricardo piscou rapidamente, sem entender. E está vindo! Mas ele sabia. Assumiu que sua mãe estava falando sobre Alberto. Mas havia algo sombrio escondido naquelas palavras. E então a reviravolta aconteceu de uma forma que derrubou todos os pensamentos dele. Alberto riu, um som sombrio que cortou o ar como uma lâmina. Vocês acham que eu sou o pior? Ah, não! O verdadeiro jogo está apenas começando. Um sorriso ameaçador apareceu em seu rosto quando ele olhou para o garoto antes. Esse menino, ele é o que Vinícius quis que eu protegesse. E agora, depois de tudo que você fez, ele irá finalmente se revelar. Ricardo sentiu o mundo girar sob seus pés. Ele olhou para Lúcia, que agora estava tão confusa quanto ele. O que Alberto estava insinuando? O que Vinícius tinha a ver com isso? A revelação fazia tudo parecer mais turvo. E enquanto ele lutava contra o nó no estômago, o garoto, com os olhos arregalados, gritou novamente. Você nunca vai escapar do que você é, Alberto. Isso vai acabar aqui. 2 homens surgiram por trás do garoto. Máscaras cobriam seus rostos. Saia do caminho! Eles gritaram, e a verdadeira natureza da situação se tornou clara. O que era apenas um experimento social havia se transformado em uma guerra por legados, segredos e vidas. O que mais estava por vir? O que o futuro lhes reservava? Enquanto o caos se desenrolava, uma mensagem parecia clara. A luta estava longe de acabar. E um novo capítulo terrível estava prestes a ser escrito. O garoto não hesitou. Ele avançou na direção de Alberto. Seu rosto pequeno, mas decidido. Os olhos de Lúcia estavam arregalados, cheios de uma mistura de medo e admiração. O que você pensa que está fazendo? Alberto rosnou, mas o menino não se intimidou. Eu sei quem você realmente é. O garoto gritou, sua voz alta o suficiente para silenciar o murmúrio da multidão. Você não pode nos parar. Nós vamos acabar com isso de uma vez por todas. Ele levantou as mãos, como se estivesse prestes a invocar alguma força mágica. E nesse instante, um peso pesado caiu sobre Ricardo. Coração em frangalhos, ele girou para Lúcia. A expressão dela era de pura confusão. Ricardo, quem é esse garoto? O que está acontecendo? O mundo parecia girar em torno deles. Os homens mascarados estavam mais próximos e Alberto tinha o olhar de um predador prestes a atacar. Mas a verdade estava prestes a ser revelada. E o garoto segurou algo em sua mão. Um medalhão. O brilho dele refletiu a luz das estrelas. Era uma peça de ouro com um símbolo familiar.
Ricardo sentiu o sangue esfriar em suas veias. Não pode ser, murmurou, quase sem fôlego. Ele conhecia aquele símbolo. Era a mesma insígnia que aparecia nos documentos que sua mãe havia lhe mostrado anos atrás. Era a marca da família. O garoto gritou novamente, a determinação em sua voz chamando a atenção. Se você não parar, Alberto, eu vou revelar tudo. O clima ficou tenso. O ar carregado de expectativa e medo. Ricardo sentiu suas pernas bambas. O que mais ele não sabia sobre sua própria história? O que o garoto estava prestes a revelar? Alberto riu, mas o riso era uma máscara que escondia raiva. Você não entende. Ninguém vai me impedir, e muito menos em garoto. E nesse instante algo inesperado aconteceu. Ao levantar a mão, o medalhão deslizou da palma do menino e, com um brilho repentino, se quebrou ao meio ao atingir o chão, dispersando uma luz intensa. Por um momento, tudo ficou em silêncio. As sombras se agitaram e um grito desconcertante ecoou. Da fumaça do medalhão, uma figura surgiu. A luz se dissipou e, de repente, nas sombras, Ricardo viu uma mulher. Seu coração disparou. Era uma mulher que ele conhecia, quase um fantasma do passado. Mãe! Foi tudo o que conseguiu sussurrar. Era Maria, mas seu rosto estava diferente, desgastado. Vocês precisam. Sabe a verdade? A voz dela cortava o ar, forte e cheia de dor. Alberto, você não pode manter isso em segredo. O olhar dela era significativo, intenso. A voz da mulher, que ele apenas lembrava agora, encheu o espaço. A multidão estava completamente paralisada, cada um tentando entender o que estava acontecendo. As revelações estavam vindo como um torrente. O menino olhou para a mulher com uma mistura de espanto e reconhecimento. Você é a mãe dele? Ele simplesmente perguntou. E a reação de todos ao redor foi de choque. Sim, eu sou a mãe dele. E aqui está a verdade que Alberto teme que vocês descubram. Maria deu um passo à frente. Não é só sobre fortuna ou legado. É sobre salvar nossa família e todos nós. A voz dela tremeu, a emoção à flor da pele. E nesse momento, o chão pareceu ruir sob os pés de Ricardo. Salvaguardar? Desvendar segredos? Lúcia estava com os olhos arregalados, processando tudo. E nesse momento, um segundo golpe atingiu. A conexão deles era ainda mais profunda do que ele havia imaginado. Você e eu, Lúcia, nós não somos apenas herdeiros. Nós somos irmãos. O ar ficou pesado. O impacto das palavras parecia um golpe físico. Todos ao redor ficaram em silêncio. Os rostos se viraram. O olhar de Lúcia se transformou. O choque percorria o espaço como uma onda, e Ricardo sentiu o coração. Apertar! O que você está dizendo, mãe? Sim! Alberto tentou esconder isso por anos. Ele quer que a verdade fique enterrada como se fosse lixo. Maria continuou. Mas a conexão é inegável. E a ajuda está a caminho. E enquanto a maioria ainda processava a revelação, os homens mascarados tomaram um passo adiante. Suas intenções sombrias mais claras do que nunca. Mas ninguém estava pronto para o que aconteceria a seguir. O coração de Ricardo batia descontroladamente. O que significava tudo isso? O que mais estava escondido? A luta por poder apenas começava. E nesse novo mundo de verdades, a pergunta mais importante pairava. Até onde eles iriam para resgatar seus legados e, mais importante, um ao outro? Ricardo ficou paralisado, os olhos fixos em sua mãe e no garoto que tinha algo a dizer. O ar estava denso, a tensão quase palpável. Se você continuar aqui,
Vai perder tudo! A mulher gritou para Alberto, sua voz cortante como uma faca. A multidão estava em silêncio agora, todos prestando atenção na revelação que estava prestes a mudar tudo. Vocês não sabem do que estão falando. Alberto berrou, mas sua bravata estava enfraquecendo. No fundo, todos sabiam que a verdade estava prestes a ser jogada na cara dele. Esse legado é meu. Ele estava perdendo o controle. O garoto com o medalhão ergueu a cabeça, seus olhos brilhando com determinação. Não, Alberto, você não é o dono de nada. A verdade está conosco. Ele avançou e a multidão se afastou, criando um espaço ao redor dele e Ricardo e Lúcia. Maria, com uma expressão decidida, uniu-se ao garoto, reforçando a ideia. Vocês estiveram tão ocupados tentando controlar o passado que esqueceram que o futuro não pertence a vocês. Lúcia é mais forte do que você pensa. Milhões de herdeiros não são nada se não quiserem o legado. O que era confusão agora estava se transformando em uma força. Ricardo sentiu a adrenalina correr em suas veias. Ele sabia que a batalha estava apenas começando. Lúcia o olhou, seus olhos cheios de coragem. Juntos nós lutamos, ela disse, gripando sua mão com força. E, num movimento quase cinemático, a cena ao redor começou a mudar. Os homens mascarados se aproximaram, mas agora estavam cercados por um grupo de aliados desconhecidos que emergiam da multidão. O garoto, Maria, Ricardo e Lúcia formavam uma linha na frente deles, um quarteto poderoso. Era hora de enfrentar o caos. Vamos acabar com isso, o garoto gritou. As vozes se uniram como um coro de determinação, enquanto o grupo avançava. A força dentro deles pulsava. E, enquanto Alberto tentava se reagrupar, o clima mudava. Ele já não tinha o controle. A luta começou com uma explosão de energia. A multidão se dividiu em dois grupos. E o que era pânico, agora parecia uma celebração de resistência. Ricardo sentiu forte. Ele lutava não apenas por Lúcia, lutava pelo futuro deles, para desfazer as correntes que Alberto tentava impor. Os homens mascarados tentaram avançar, mas a união de ideias e corações os impediu. Estrondos e gritos quebravam o espaço, mas havia um eco de esperanças. O que antes parecia impossível, agora se tornava real. Cada golpe, cada movimento levava à liberação de um passado que precisava ser confrontado. E então, de repente, tudo parou, aos poucos. A poeira assentou. Alberto estava no chão, lábios trêmulos, mas não havia vitória no seu olhar. Ricardo virou-se para Lúcia. Você está pronta? Perguntou, o nó na garganta se desvanecendo. Ela acenou lentamente, seus olhos brilhando com um fogo que antes não viam. Agora sim, vamos compartilhar essa verdade. E naquele momento, Ricardo sentiu que qualquer coisa era possível. Um amigo se aproximou sussurrando. Vocês conseguiram! Um grito coletivo de alívio ressoou pela multidão. O futuro parecia brilhante, mas a pergunta ainda pairava no ar. O que mais estavam prestes a descobrir? Com o denominador comum, a conexão entre eles era mais profunda do que nunca. O que começou como um experimento se transformou em um legado que ele nunca esperou. Eles eram mais do que simplesmente herdeiros. Eram lutadores, guerreiros de uma nova era. E assim, a tela oscilou e Ricardo se voltou para a câmera, os olhos ardendo com emoção. E aí, pessoal? Essa história não podia terminar aqui. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Esmaguem o botão de like agora para ajudar o nosso algoritmo a crescer. Inundem a seção de comentários com suas reações. Quero saber tudo o que vocês pensam sobre este final. E não se esqueçam, compartilhem esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Porque só os verdadeiros fãs entendem a importância de estarem juntos nessa jornada. Não deixem para depois. Vamos juntos descobrir o que mais vem por aí. A energia na sala tremia e o futuro parecia mais brilhante do que ele jamais imaginou.